Hoje é dia de realizar sonho. Salve pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais um vídeo da nossa série, do nosso Cubo 50. E hoje, definitivamente, é dia de realizar sonho. Como vocês acompanharam no último vídeo, eu fiz os testes desse aquário e os resultados foram perfeitos, tudo filé. Vou até deixar aqui o card para vocês assistirem, se vocês não acompanharam o último vídeo, tá bom? Então assistam, acompanhem, vejam como é que eu fiz os testes, como é que estão os parâmetros desse aquário aqui. E agora, né, a partir desses resultados, eu tô liberado para botar coral novo. Aí sim, acho que hoje vai ser um momento muito especial, porque talvez essa seja uma das melhores sensações que um aquarista pode ter na vida, né? Justamente poder, né, dar praticamente 2 passos para o lado e mergulhar numa piscina de cultivo de corais e escolher literalmente à vontade quais corais eu quero colocar nesse tanque aqui, tá bom? Então hoje eu pensei em colocar 5 corais dessa leva aqui inicial, para não sobrecarregar, não colocar um monte de coral de uma vez, né? Então eu vou selecionar 5 coraizinhos especiais para a gente poder pôr aqui nesse aquário. E depois desse vídeo eu quero que vocês comentem, né? Quais corais vocês gostariam de colocar nesse vídeo, quais corais vão faltar ao final desse vídeo, o que você viu aqui no nosso tanque de cultivo que te interessou, né? E lembrando que praticamente todos os corais que eu vou colocar nesse aquário, eles estão disponíveis no nosso site www.coralcultura.com.br. Então se vocês têm interessado em alguma coisa, entra lá e vai atrás, compra o seu coralzinho que a gente faz um vídeo aí para você, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos comigo agora mergulhar nesse tanque de LPS e selecionar a dedo os corais que a gente vai colocar no nosso Cubo 50. Então vamos embora, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês aí de casa tenham essa sensação prazerosa que eu vou ter agora de escolher alguns corais aqui na Coral Cultura. Bom, pessoal, então vamos lá que eu já estou ansioso para a gente poder fazer a escolha aqui dos nossos corais. Então nós aterrissamos aqui no tanque de LPS Soft da Coral Cultura. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que toda a filmagem que eu vou fazer aqui dos corais, a iluminação vai estar no nosso fotoperíodo normal. Então todos os canais de luz vão estar acesos, com a luz branca, a luz azul, tudo junto, tá? Vou usar um filtro para poder enxergar um pouco melhor a coloração dos corais, tá? A ideia era fazer uma filmagem mais dinâmica, pegando os corais, mostrando para vocês, mas a iluminação, a água mexendo na superfície dificulta um pouco. Então eu vou aqui comentar, vou falar os corais e aí na edição eu vou colocar já imagens bem próximas para vocês poderem ver e apreciar esses corais aí bem de pertinho, tá bom? Então vamos lá. A primeira escolha que eu vou fazer para o nosso aquário é o Mush Jawbreaker, tá? Esse Mush eu chamo ele de Mush Jawbreaker Orange, que eu tenho aqui 3 variações de Jawbreaker diferentes e ele tem uma pigmentação mais laranja mesmo no corpo. É um mush ainda que está filhotinho, como vocês podem ver. E é engraçado porque os jawbreakers eles demoram bastante para pigmentar, fazer aqueles rajados, tá? Então esse ainda vai com certeza ficar mais colorido, vai trazer aquele padrão jawbreaker que a gente conhece. E dá para ver aí também que ele tem até um filhotinho, né? Tem um babyzinho nascendo, então vai ser super legal, um coral muito bacana para nossa rocha aí de ricórdias, mushrooms que a gente está fazendo no nosso nano. Tá bom? E o segundo coral que eu vou escolher vai ser uma micromussa, tá bom? Então vamos adicionar mais um LPS aí no nosso tanque. Essa micromussa, né, eu batizei ela de Red Blue, é uma micromussa que a gente cultiva já tem um tempo aqui na Coral Cultura. Tem um crescimento muito bacana, um vermelho bem forte, então ela sem dúvida vai fazer uma composição aí muito bacana no nosso layout, tá bom? E o terceiro coral na nossa lista aí dos 5 novos corais vai ser essa ricórdia, tá? Essa ricórdia está num padrão bem bacana, ela é uma ricórdia Yuma, tá bom? Então essa mudinha também vai compor a nossa rocha, a nossa ilha de mushrooms e ricórdia, tá bom? Então acho que vai dar uma cor bem bacana também. Em quarto lugar, tem mais um LPS que eu vou adicionar no nosso nano, que é justamente essa oxipora, tá? Oxipora, para quem não conhece, é um tipo de chálice que costuma crescer em pratos. Para mim, a parte mais legal desse coral é a textura dele. Então ele tem algumas protuberâncias, algumas partes que trazem uma textura muito única, diferente de todos os outros corais que eu já vi. Então ela sem dúvida vai trazer um tom de azul e rosa muito bacana aí para o nosso aquário e vai trazer um formato, né, aquele formato de prato que eu particularmente adoro. E o quinto coral que nós vamos adicionar ao nosso Cubo 50 vai ser esse Zoanthus Yellow Submarine.
Pessoalmente, eu sou fã demais desses zoantes, porque ele traz um contraste de amarelo com azul, que é uma coisa muito difícil de ver num coral só, né? Então eu vou adicionar essa mudinha, ela já está com alguns pólipos bem bacanas, e a gente vai introduzir aí um coral amarelo para o nosso aquário, beleza? E bom, pessoal, a verdade é que a minha ideia era adicionar 5 corais, mas como todo bom aquarista, eu sempre quero mais um coral no meu aquário, né? A gente sempre está tentando colocar mais, sempre arranjando um espacinho extra. Como eu estou cheio de espaço aqui, e cheio de coral aqui na minha frente, eu vou escolher então mais um coralzinho para a gente adicionar nesse riff. Então, o último coral agora de verdade que eu vou colocar nesse aquário por enquanto vai ser esse Leather Ora Farm, tá bom? É um leather muito bacana, ele é um pouco diferente do leather green comum, ele tem um verde mais aceso, né, mais neon. Então eu vou colocar porque eu estou sentindo que está faltando um pouquinho de verde aí nesse aquário para poder contrastar com o laranja e o amarelo aí desses corais softs que eu estou colocando. Então eu vou adicionar aí mais um coralzinho verde para fazer essa composição no nosso aquário, tá bom? Então vamos sair aqui do tanque de cultivo da Coral Cultura e bora colar esses corais no nosso layout e ver como eles vão ficar. Bom pessoal, então eu acabei de trazer os corais do nosso tanque de cultivo, eles estão aqui nessa bandeja e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a fixação desses animais no layout, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que, como vocês sabem, as nossas bases aqui da Coral Cultura, elas vêm com essa haste aqui, tá? Justamente para que no envio a gente possa garantir que o coral vai preso e protegido contra impactos, tá? Mas eu recomendo, quando você for colocar, né, o coral no seu layout, que você tire esse pino, certo? Tire essa haste e coloque só esse disquinho, né? Ou, dependendo do coral, você pode tirar já direto aqui assim, ó, o polímero que a gente usou, que a gente usa aqui para colar, e aí você cola direto por ali, tá? Mas no caso aqui eu vou usar a base, vou tirar só o pino delas, tá? E para tirar isso, a gente pode usar tanto um alicate de corte comum ou um de cortar coral, tanto faz, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço para tirar, tá bom? Então, ó, a gente vem aqui, certo? Usa a ponta do alicate, tá bom? Não precisa entrar ele inteiro e é só apertar. Já era, tá vendo? Fácil, sem machucar nenhum coral, super prático. Vamos lá. Beleza. Bases cortadas agora, eu vou colocar os corais. Eu já pensei mais ou menos onde eu quero cada coral aqui, tá bom? Então eu vou começar a colar eles. Bom, e para fixar, eu uso esse polímero aqui. Então eu pego um pedacinho bem pequeno dele, tá? Uma bolinha assim, ó. Ó, eu coloco aqui uma gotinha de cola, tá bom? Aqui eu tô usando essa daqui da Max Pact, ó, Coral Glue. Feito essa bolinha, né? A gente coloca aqui, ó, encaixa ela. Bota mais uma gotinha, ó, de cola aqui, tá? Bem pouquinho. E vamos lá fixar. Ah, outra coisa que eu esqueci de fazer, tá? Eu vou desligar a circulação e a bomba de recalque, tá bom? E agora vamos fixar aqui o nosso primeiro coral, tá? Esse coral é a micromussa e eu quero colocar ela bem aqui, ó, onde lascou aquele pedaço de rocha, né? E eu vou colocar ela aqui bem na horizontal, tá bom? Para ela incrustar nessa rocha. Próximo coral vai ser o Mush Jawbreaker. Então, esse coral, como eu comentei com vocês, eu quero fazer aqui, né, uma ilhazinha de ricódias, mushrooms. Então, esse cara também vai para aquela rocha ali. Então, mais uma vez, eu venho aqui, coloco a colinha, posiciono ela, ó, bem aqui, tá? Deixo ela mais achatadinha, beleza? Mais um pouco de cola aqui, tá? E bora colar. Então, nesse caso aqui, como esse coral ele é mais laranja, eu vou colocar ele, acho que bem aqui na frente, ó. Tá? Para dar um destaque, né? Já que é um jawbreaker, a gente tem que colocar aí um lugar que ele fique chamando bastante atenção. Próximo coral, vamos aproveitar que a gente já está aí nessa rocha de mushrooms e ricódia, vamos colar a nossa ricódia, né? Então aqui, mais uma vez, um pouquinho de cola, a gente coloca aqui. Essa ricódia,
Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais aqui para trás, ó. Opa. Então vou deixar ela um pouquinho inclinada aqui para frente, tá? Acho que vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Bora para os próximos. Agora aqui eu vou colar o nosso Zoanthus, tá? O nosso Yellow Submarine. Então, eu vou botar aqui mais um pouquinho de cola. E esse cara, eu quero colocar ele bem aqui, ó. O layout, como vocês repararam, não tá colado, tá? Ele tá só apoiado aqui. Próximo coral vai ser a Oxypora. E esse coral é uma coisa muito bacana porque ele cresce em forma de prato, né? Então a minha ideia é colocar ele no fundo aí do aquário, nessa parte esquerda lá atrás. É um coral que não precisa de tanta iluminação. E eu acho que ali ele não vai fazer sombra em nenhum outro. E vai poder crescer bastante, ficar num formato muito legal. Então vamos lá. E por último, mas não menos importante, o nosso Leather Ora Farm. Como esse coral é um coral que cresce muito, fica muito grande, né, e pode acabar fazendo sombra, a minha ideia é colocar ele bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, do layout, tá bom? Bem lá atrás, ele vai pegar uma luz bem fraquinha, mas vai ficar distante aí dos outros corais e não vai atrapalhar o crescimento aí de ninguém, tá bom? Então, vamos lá. Show de bola! Então é isso aí, pessoal. Vou dar aquele ajuste final aqui em alguns corais, certo? E agora vamos esperar eles abrirem e ver como é que vai ficar isso daí. Bom, alguns dias se passaram desde que eu fiz a introdução desses novos corais aqui no aquário. Talvez deu até tempo de crescer a minha barba, mas estamos de volta aqui para ver como ficaram, né, os novos corais aqui no nosso display. Uma coisa que eu queria dizer também é que o nosso Mush Jawbreaker, eu mudei ele um pouquinho de lugar, tá? Ele estava um pouquinho mais para trás, mas a posição em que eu acabei colando ele, achei que o próprio coral não ia ficar muito feliz ali, tá? Porque ele estava meio suspenso ali, ele não tinha muito onde andar pelas rochas, né, se fixar. Então eu mudei um pouquinho a posição dele, tá? Acho que ele já está bem aclimatado, está bem infladão, bem aberto. E ele está querendo começar a andar um pouquinho para o lado. E eu quero mostrar esse processo aí para vocês, né? Porque provavelmente, enquanto esse coral estiver andando, ele vai deixar mudas no caminho. Então eu quero que vocês acompanhem, né? Justamente para a gente poder ver uma das formas de reprodução do coral mush. E especificamente dos Jawbreaker, eu vejo que essa é a principal forma que eles têm de se reproduzir, tá? Até hoje, nenhum Jawbreaker que eu tenho aqui se dividiu em dois, mas todas as mudas que eu consegui tirar foram mudas justamente onde a matriz saiu andando e foi deixando pedaços ali do seu tecido, e esse pedacinho de tecido se tornou um pólipo novo. O único coral que eu percebi que ainda não se adaptou, né, não está 100% satisfeito ainda no aquário, é a nossa Ricórdia, tá? Dá pra ver que ela tá meio fechadinha ainda, mas me parece que ela tá querendo dividir também. Então vou ficar bem de olho nela para ver se realmente esse aspecto dela mais fechada é um processo de divisão ou se realmente ela está incomodada com alguma coisa. Então vamos acompanhar ela também aí juntos, tá bom? A nossa micromussa já está 100% adaptada, dá para ver aí que ela já está com os tentáculos para fora, né? Achei que ela ficou muito bacana, apesar de, por ela estar na vertical, né, uma parte dela vai ficar um pouco mais sombreada, mas eu acho que não tem problema nenhum com isso, tá bom? Provavelmente ela vai começar a incrustar nas rochas e acredito que não vai dar dor de cabeça aí pra gente, tá bom? O nosso Zoanthus Yellow Submarine já tá super aberto também, desde o primeiro dia que eu coloquei ele no aquário, ele tá com os pólipos abertos, super bem, tranquilo, então é um coral que já se adaptou 100% aí ao ambiente também. A nossa Oxypora, aqui no cantinho, para mim também ela já está super adaptada, tá, ao aquário, ela está bem inflada, tá com as cores bacanas, apesar de ser um coral que às vezes é difícil a gente enxergar, né, se ele está inflado ou não, porque ele não tem aqueles movimentos que a gente está acostumado em alguns LPS, dá para perceber, tá, uma camada como se fosse uma almofadinha que forma ali nesses corais quando eles estão bem inflados, bem felizes, tá bom? Então, e é isso que eu estou vendo aqui nesse coral, beleza? Nosso Leather lá do cantinho, dá para ver que ele está querendo abrir, né? As luzes aqui acenderam tem mais ou menos 1 hora e meia. Como todo Leather praticamente, né? Quando entrou ele ficou uns dias fechado, trocou a pele, ficou naquele processinho dele meio chato, né? Mas agora já está abrindo, está tranquilo.
acredito eu que ele vai dar uma espichada para tentar alcançar mais luz ali naquele lugar que ele está. E na verdade isso já estava dentro do programado, né? Então vamos ficar de olho nele também para ver como ele vai se desenvolver aqui nesse aquário. Bom, e basicamente a respeito dos corais novos é isso. Estão todos aqui, como eu falei, infelizmente a Record é a única que parece que não está 100% ainda feliz, mas faz parte, né? A gente está trabalhando com vidas, com animais, então isso faz parte aí do jogo, do processo, tá bom? Outra coisa que eu andei reparando é que a Palitoa Sanidi, ela já está mais colorida e menos pescoçuda do que em comparação com o primeiro vídeo que a gente fez desse aquário. Então é uma coisa bem bacana que eu comentei, né, inclusive nesse primeiro vídeo, que a tendência era ela encurtar e melhorar a coloração quando a gente colocasse a Forfish, e é exatamente isso que está acontecendo, tá? Percebo que ela já está mais condensada e já está com a coloração um pouco mais vibrante. Então vamos acompanhar também esse processo, tá? Outra coisa que eu queria falar, que na verdade eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente, tá? Mas é sobre a aclimatação dos corais, né? Eu pessoalmente não faço aclimatação de coral a temperatura, salinidade, esse tipo de parâmetro, justamente porque os corais são animais que eles têm um tempo, né, uma fisiologia, um metabolismo completamente diferente dos peixes, tá? Então é um organismo que ele funciona de uma forma totalmente diferente. E justamente por conta disso, os corais eles levam dias, até mesmo semanas, para se adaptar aos parâmetros do aquário, sejam eles físicos ou químicos, tá? Então, de nada adianta a gente fazer um cotejamento ou deixar boiando o saquinho de coral em cima do aquário, nada disso faz diferença, tá bom, para os corais. Então você pode sim pegar o coral e já colocar direto no aquário. A única coisa que você tem que realmente ter cuidado é com a adaptação da luz, tá? Mas como eu disse, quero fazer um vídeo completo sobre isso mais pra frente, mas deixo aqui a minha opinião, a minha forma de fazer a introdução dos corais. Outra coisa desse aquário que estava me incomodando um pouco é que justamente o lockline, né, a saída de água ali da bomba de recalque, estava puxando bastante bolha, tá? Isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu troquei, né, eu fiz uma troca aí do lockline desse aquário, modifiquei. E a verdade é que assim, essa é uma das principais desvantagens, né, de você ter um aquário que não foi você que planejou ele desde a construção. Né, porque tem algumas coisas nesse aquário que foram feitas que eu não faria da mesma forma, né, principalmente a parte de SAMP e tudo mais. Então, diante disso, né, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem, né, fazer aí nossas gambiarrinhas, né, dar algum jeito de otimizar e melhorar e fazer da forma que eu gosto de ter o aquário, tá bom? Então assim, ainda tem algumas bolhas que estão me incomodando um pouco, mas essa troca do lockline já ajudou bastante aí, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal. Tá aqui nosso aquário com os novos corais introduzidos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhar o desenvolvimento desses animais aqui dentro. Todo domingo eu quero trazer para vocês um vídeo novo aí no canal do YouTube. Então a ideia é a gente manter esse encontro aí semanal com vocês. Então não se esqueçam, por favor, de se inscrever, ativar o sininho para você poder receber notificação quando sai vídeo novo, beleza? Deixa o seu like e deixa aqui no comentário também o que você achou desse vídeo, se os corais estão bacanas, o que você está achando aí do nosso reef sustentável. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, um grande abraço e valeu!